Nós falamos no domingo passado, a Bíblia é a única fonte de revelação e poder de Deus que alimenta, sustenta, fortalece, orienta os cristãos em sua caminhada. E nós falamos que a Bíblia é a fonte de bênção de Deus quando obedecida. Nós falamos que a Bíblia é uma fonte de Deus no crescimento. A Bíblia é uma fonte de Deus de orientação, né? Quando nós não sabemos o que fazer. Está aqui, essa mesma experiência aqui de Josafá. Ele chega diante de Deus, diante de uma peleja humanamente, tirando o lado de Deus, ele já seria derrotado, ele seria morto, como rei ele seria morto, a sua família também seria morta, o seu povo, os melhores, seriam escravizados, todos os valores que ele teria ali seria saqueado pelo inimigo, ou seja, era uma sentença miserável, desgraçada para a vida de Josafá. Ele reconheceu que ele não tinha força, mas foi o que ele disse? Senhor, eu não sei, parafraseando, eu não sei o que fazer. Muitos são os meus inimigos, mas os meus olhos estão postos em ti. Fez toda a diferença. Ele disse, Senhor, eu estou pouco ligando o tamanho do meu problema, eu confio em ti. Eu confio no Senhor. E por confiar no Senhor, eu espero em ti. Foi o que aconteceu? Deus mandou um livramento. E até o ouro e prata desse inimigo veio para Josafá. Então, é uma fonte de crescimento, é uma fonte de orientação. Eu não sei o que fazer diante de muitas situações, é comum isso. Quantas vezes nos deparamos em situações na nossa vida, o que é que eu vou fazer agora? Tem que buscar em Deus. Porque todas as vezes que nós achamos que a nossa experiência, Samuel, é o suficiente, nós erramos como o povo de Israel, errou quando ganhou uma grande peleja em Jericó e perdeu uma pequena peleja em Ai. Foram para Jericó, Deus disse para ele, tem promessa, Canaã é de vocês, é sua, mas mesmo diante da promessa, o que foi que eles fizeram? Jejuaram, oraram, se consagraram ao Senhor, recebeu de Deus estratégia, nós já falamos sobre isso, né? Tem uma batalha, tem luta, tem, não sai por aí que nem um tonto, não sai por aí que nem um doido, lutando de qualquer jeito, não é isso que Deus orientou. Está com a luta dentro de casa, está com a luta com o filho, está com a luta com o cônjuge, está com a luta em qualquer área da sua vida, está aqui escrito na palavra de Deus, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar a orientação dEle, se encurva diante dEle, e Ele vai fazer conosco o que fez com Josué. Ele vai dar o quê? Estratégia. Ele vai dar estratégia para a gente. Eu vou batalhar de qualquer jeito. Pastor, depois que eu comecei a orar, as coisas pioraram. Glorifica a Deus por isso. Você está fazendo as coisas certas. Quantas vezes nós não vimos isso? Quando eu comecei a orar, eu não falo sobre guerra espiritual, era uma vergonha. Se eu fosse Deus, ou se Deus pelo menos me mandasse, eu pegava um cajado de madeira mesmo, e metia na cabeça desses pastores, que eu já vi pastor dizer que não fala sobre guerra espiritual com medo. Pelo amor de Deus, engana quem? Vai enganar quem? Ao inferno? Engana não. Você engana A, B, C, engana muita gente. Mas o reino espiritual não engana. Então não é porque eu não faço nada. Tenho que tomar uma posição, eu preciso agir. O que foi que Josué fez? Tem uma promessa? Tenho promessa. Tá, e o que é que eu vou fazer com a promessa de Deus? Eu quero conquistar a promessa, então vou buscar diante dele. Porque do jeito que eu tenho uma promessa, eu sei que existe ladrão. Acorda, povo de Deus. Desperta. Satanás saiu, o mundo jaz do maligno. Não podemos negar a existência do mal sobre esta terra. O problema só vai parar de acontecer quando estivermos no céu, somente, na eternidade com Deus. E não se engane, como nós ouvimos pessoas dizer que o céu é aqui, a terra é aqui, nada disso. Nós fazemos as coisas aqui para ir para o céu ou para o inferno, mas o céu não é aqui não. O céu onde meu Deus está sentado em alto e sublime trono. O inferno onde se queima fogo, Satanás está lá, no seu trono. E pensa que vai melhorar? Não vai melhorar não, lá no inferno só vai piorar. Então eu preciso reagir. Como é que eu vou reagir? Está aqui exemplos na Bíblia. Vou fazer que nem Josué fez. Como Josué fez. Vou buscar de Deus estratégia. Pastor, eu orei e Deus não falou. Continua orando. Eu orei 1 hora e Deus não falou. Ora 2. Eu jejuei um dia e Deus não falou. Jejum 2. Jejuei 1 mês e Deus não falou. Jejum 2. Esteja com Deus. Não largue dele até ele falar. Se lembra daquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que ela foi buscar Jesus Cristo, buscou em todas as maneiras a libertação da sua filha, buscou em diversas religiões, a Bíblia não fala, mas nós cremos, porque tinha seitas na época,
não era diferente de hoje, e não houve libertação da sua filha, e ela chega e ouve falar de Jesus Cristo. Que mulher de fé! Como nós gostaríamos, pastor Talismã, que a igreja do Senhor Jesus fosse cheia dessas mulheres, que nunca ouviram falar de Deus, mas na hora que ouviu, tomou uma posição. Fez, não, na minha casa não vai ser mais assim não, a minha filha não vai ser mais desse jeito. Foi ao Senhor e disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vocês se lembram disso? Né? Se lembra disso? Nós ministramos isso domingo. Está horrivelmente endemoniada. Foi o que os discípulos disseram. Senhor, despede essa mulher. Ela está gritando entre a gente. Jesus não falou nada. Mas essa mulher sabia que só Jesus Cristo poderia mudar a história dela. Só Jesus Cristo poderia falar mais. Só Jesus Cristo pode mudar. Mas ninguém, varão. Agora, igual a Jesus Cristo, igual a essa mulher, tinha muitos na época de Jesus Cristo. Mas essa mulher conseguiu extrair de Jesus o que muitos que já ouviram falar várias vezes de Jesus não extraiu. Jesus ficou em silêncio. Ela podia ter feito a leitura como muitos evangélicos fazem. Jesus não falou, é porque ele não quer. Então Jesus quer que a minha filha fique com demônio. Jesus quer que minha filha, o meu lar, viva um lar endemoniado, cheio da presença de Satanás. Jesus quer isso. Ele não falou, né? Então Deus não tem isso para mim. Se Deus tivesse libertação para mim, Jesus ia me ouvir. Essa mulher fez isso? Fez não. Ela sabia que só Jesus Cristo poderia mudar a vida dela. Libertando a vida da filha, ia mudar a vida dela e de toda uma família. E muitos iam conhecer o poder de Deus. E ela ouviu falar. E ela insiste. E quando ela insiste e fala com o Senhor Jesus, o que é que Jesus diz para ela? Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Já pensou se Jesus falasse isso com você? Já pensou se Jesus chegasse para você, você que tem uma grande necessidade, e Jesus chegasse e dissesse para você, não, essa bênção não é para você. O que é que tu faria? Eu não venho senão para casa, para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. O que é que tu faria? Ah, tá bom, Jesus, legal. Não tem problema não, Senhor. Né? Eu vou embora, deixa eu me lascar mais um tempo aí, né? Eu vou me sofrer, vou me arrebentar. Não, um dia eu vou para o céu mesmo, um dia essa luta vai parar, né? Um dia isso aqui vai acabar. Foi isso que essa mulher fez? De jeito nenhum. Diante dessa aparente negativa, que é um teste de Deus. Deus faz teste, meu querido. Deus faz muita prova. E como Deus faz teste? Você pode ter certeza que você é testado o tempo todo por Deus. Satanás tenta para destruição, Deus prova para aprovação, sempre para promoção. Diante disso, que foi que essa mulher fez, Ricardo? Adorou o Senhor. Adorou. Deixa eu dizer um negócio para você, meu querido. Coração de Jesus, vamos dizer assim, humanamente falando. Jesus não está falando. Jesus está com o coração duro. Claro que Jesus nunca tem um coração duro, mas para trazer um entendimento. Adoração amolece o coração de Jesus. Jesus, adoração amolece, adora Ele, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, não sai dos pés dEle. Aí Jesus vai e diz assim, depois daquela adoração, Jesus disse assim, não é lícito. Primeiro, Ele não veio, a não ser para as ovelhas perdidas da casa do pai dele. Gentil não tinha direito, naquele momento não. Depois Ele chega para a mulher e diz assim, não é lícito dar os pães. A quê? Aos cachorrinhos. Mas foi o que essa mulher fez? Mas das migalhas, os cachorrinhos têm o direito. Jesus sabia que na lei da época era responsabilidade dos seus senhores de alimentar os cachorrinhos, de soltar a migalha. Essa mulher pegou Jesus na palavra. Quando ela pegou Jesus na palavra, foi o que Jesus disse para ela, depois disso? Grande é tua fé, mulher. Grande é tua fé. Estratégia de Deus e posição que nós precisamos tomar para vermos a glória de Deus. Senão morreremos, chegaremos no céu
cheio de problemas, cheio de luta. E, claro, eu acredito que Deus, vai um corpo glorificado, uma mente glorificada, você não vai se lembrar do sofrimento passado no céu, claro. Mas se pudesse, você ia chegar para Deus e ia dizer assim, mas Deus, o Senhor tinha promessa para mim e o Senhor me deixou lá sofrendo no meu casamento, sofrendo com meus filhos, sofrendo desse jeito. Aí você ia ver o que Deus já tinha feito para despertar você e você não tinha despertado e não tinha acordado. Então, hoje de manhã, o Espírito Santo quer que você tome posição. Tome posição. Eu não sei o que fazer. Não tem problema não saber o que fazer. Muitas e muitas vezes, predominantemente na minha vida, eu não sei o que fazer. Até para começar um culto, eu não sei o que fazer. Antes de estudar a palavra, eu não sei o que vou estudar. Antes de pregar, eu não sei o que vou pregar. Meto o meu joelho no chão. Vou orar para Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, eu não sei. Eu não sei o que Deus quer falar, eu não sei o que Deus quer ministrar, eu preciso dele. Se eu preciso falar com alguém, eu não sei como ter esse alguém no seu relacionamento com Deus, eu não sei como ter esse alguém no relacionamento com o diabo, eu preciso buscar de Deus, vou fazer um aconselhamento, entro em oração, busco de Deus uma palavra, vá buscar de Deus uma estratégia. A Bíblia é fonte de orientação. Não sei o que fazer, tudo bem. Agora, não saber para onde ir, aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Não sei o que fazer, mas eu tenho obrigação. Olha que essa mulher só ouviu falar de Jesus. Olha quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus. Já pensou se essa mulher tivesse tido a oportunidade, pastor Talismã, que nós já tivemos de ouvir falar, e não só de ouvir falar. Quantas maravilhas Deus não já realizou na nossa vida. E parece que a gente esquece no primeiro problema, na primeira luta, na primeira adversidade, parece que Deus existiu só lá atrás, Ele não existe agora, Ele perdeu o poder de jeito nenhum. Fonte de orientação, não sabe aonde ir, não sabe o que fazer, tem que saber onde ir. É a presença de Deus, buscar na presença do Senhor. A Bíblia também é fonte de poder. Isso vai fazer toda a diferença. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu vou explorar um pouquinho esse versículo aqui, dizendo que eis a razão de muitos, à luz desse versículo, Romanos 1,16. Eu vou explorar esse versículo dizendo que eis a razão de muitos evangélicos, pastora Bruna, fracos, desanimados, tristes e sem esperança. Por isso que eu digo para vocês, tem que buscar em Deus. Eu tenho esse material pronto. Eu já ministro há mais de 10 anos. Mas eu sempre digo para Deus, Deus, eu quero algo novo do Senhor. E você vai ver que isso aqui tem outra cor aqui no teclado, no iPad. É coisa nova de Deus. A gente sempre tem que buscar o novo de Deus. E ontem Deus ministrando no meu coração, falando comigo, Deus disse, meu filho, olha aí a razão, meu filho. Olha porque tem tanta gente fraco, desanimado, triste e sem esperança. Olha que maravilha. Olha o que Deus está falando conosco nesta manhã. Na verdade, o que é que Deus está querendo com isso? Se Deus fala alguma coisa, a gente já aprendeu que Deus não faz nada sem propósito. Deus não tinha trazido você aqui, não trouxe você aqui sem propósito, não está trazendo essa palavra sem propósito. Muitos evangélicos fracos, desanimados, tristes, sem esperança, e os que desistem, chutam o balde, jogam a toalha. Sabe o que é que falta nele, meu filho? Poder de Deus. Falta o poder de Deus. Nele ou nela. Sabe o que é que falta nele, meu filho? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o quê? O poder de Deus. Tem gente que quer o poder de Deus para vencer uma luta, para vencer uma batalha, como se Deus fosse fazer uma mágica para você. Não! O poder de Deus está onde? No Evangelho de Cristo. Se eu tenho o Evangelho de Cristo, eu tenho o poder de Deus. Aí você pergunta, pastor, eu não posso me sentir fraca, desanimada, triste, sem esperança? Eu vou colocar o que o Papai do Céu colocou aqui.
Eu vou dizer o que eu acho e depois eu vou dizer o que o Papai do Céu falou para mim, o que eu coloquei aqui. Se você perguntasse para mim, eu dizia, claro que não pode. Conversa, vai ficar triste para quê? Vai resolver? Você vai ficar fraco para quê? Vai resolver? Vai ficar desanimado para quê? Vai resolver? Vai perder a esperança para quê? Vai resolver? Mas eu vou colocar o que o Papai do Céu colocou no meu coração para colocar. Ele, pode sim. Pode ficar triste? Pode. Né? Pai do Céu está dizendo, então pode. Né? Você pode ficar fraco? Pode. Pode. Pode ficar desanimado? Pode. Pode ficar sem esperança? Pode. Aí eu gostei disso aqui. Eu coloquei pode e coloquei um bocado de coisa, né? Eu digo, pode, mas um bocado de coisa. Nessa hora eram minhas coisas. Aí eu digo, não vai funcionar desse jeito. Deixa eu tirar minhas coisas, deixa, vá, Senhor, continue orando. Aí ele colocou, vê que coisa legal. Você pode, olha, você pode ficar fraco, desanimado, triste e sem esperança, até o poder de Deus chegar em você. Eu posso estar detonado, lascado, arrebentado, destruído, corpo, alma, espírito, até o poder de Deus chegar em mim. Depois que o poder de Deus chegar em mim, acabou a fraqueza, acabou o desânimo, acabou a tristeza, acabou a falta de esperança, de acordo com Romanos 1,16. Quer poder? Quem quer poder de Deus? Você quer poder de Deus? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Medita na palavra. Busca Deus na palavra. Ore a palavra. E você vai ter o poder de Deus. O problema do povo de Deus é falta de palavra. Se estou me sentindo fraco, eu vou ver o que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, tem para mim. Eu não consigo entender, para mim é tão lógico, dona Anunciata. Está tão claro para mim isso, que não precisa interpretação da palavra, é só observação. Claro que a gente precisa do Espírito Santo e não me entenda mal. A gente sempre depende do Espírito Santo. Mas tem coisas na Bíblia que a sabedoria humana traz um entendimento, e tão claro que está. A inteligência humana, a capacidade de pensar, é tão forte que Deus nos deu, que facilmente a gente sabe. Que se nós chamamos na Bíblia não chamamos de interpretação nem de revelação, chamamos de observação. Nós observamos, está no texto. Olha só, eu não preciso interpretar esse texto, eu não preciso de revelação. Claro, a gente sempre precisa de Deus. Só uma observação, Ricardo. Se o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, então o que é que eu preciso? De acordo com isso, fraco, vá ver o que o Evangelho de Cristo fala a respeito. Olha aqui, estou desanimado, não estou com vontade de ler a Bíblia, estou decepcionado, pastor sem vergonha falou isso e aquilo que eu não gostei. Deixa esse pastor para lá, rapaz. Se ele for para o inferno, ele não vai levar tu não, a não ser que tu pegue na mão dele. Larga ele, deixa ele lá. Ele falou alguma coisa que entristeceu o seu coração, deixa ele com Deus. Só tem uma mão que você não pode largar, que é a mão do Senhor. Mas o resto larga. Está com alguém que entristeceu você? Ah, não, fiquei bicudo com o pastor. Viu o pastor das mãos? E aí, Adésio? Larga. Se entristece você, larga. Solta. Vai lá na palavra. Busca em Deus. Se o poder de Deus, se eu preciso do poder de Deus para vencer Satanás, ninguém vence Satanás. Ninguém. Ninguém vence um demônio. Por menor que seja. Por menor que seja, que no reino espiritual existe hierarquia. E deixa eu abrir aqui um parêntese para você com relação à hierarquia. Não está ali no contexto não, mas já que veio meu pensamento eu vou falar. Você que não respeita a autoridade, toma cuidado. Toma cuidado, porque se continuar desse jeito, lá no inferno tem hierarquia. Ah, não respeito faixa, eu não respeito estacionamento de idosos, pessoas com deficiência, não respeito, mínimas coisas, coisa boba. Eu não respeito o meu marido, as mulheres que têm que ser submissas ao marido. Eu não respeito o marido. Filho que não respeita os pais. Homens que não respeitam o seu chefe. Lá no trabalho. Que não respeita as autoridades constituídas.
é melhor você respeitar aqui na terra, porque tem uma grande oportunidade de você ir para o céu. Porque se não respeitar na terra, lá no inferno vai respeitar. Tem principado, tem potestade, tem dominadores, tem hierarquia no reino espiritual. E lá no céu também tem arcanjos, serafins, querubins. Hierarquia exige obediência. Então, no nome de Jesus, não aceite rebeldia na sua vida. Ah, meu marido é todo errado, você não vai vencer ele com rebeldia. Ah, minha esposa, você não vai vencer com ignorância. Meu filho é assim, não vai vencer. O princípio da autoridade tem que ser respeitado. Tem que respeitar. Não está gostando? Fala com quem constituiu aquela autoridade. Fala com ele, é o único que pode mudar. Ah, não estou gostando de como o governo está. Não abra a boca. Ou melhor, quer abrir a boca? Fala com quem pode mudar. Para de reclamar, para de murmurar. Quando você reclama, essa presidente tem cada atitudes do cão, é verdade. Tem cada atitudes malignas. Mas nós devemos o quê? Orar. Orar para que Deus liberte. E se não libertar, se ela não quiser Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que Papai do Céu tire ela do poder e coloque um homem e uma mulher segundo o coração de Deus para governar a nossa nação. Mas nada de estar falando, nada de rebeldia. Buscar em Deus, eu quero o poder de Deus para vencer Satanás. Só tem um jeito, eu quero o poder de Deus para vencer dívidas. Jesus. Eu quero o poder de Deus para vencer tentação. Jesus. Eu quero o poder de Deus para a restauração da minha casa. Jesus. Tudo isso está no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Todo mundo quer o poder de Deus, como se alguém fosse lá no McDonald's, já chegasse lá naquela portaria, pagasse R$10, e lá na outra portaria já recebe o sanduíche. Funciona assim não, meu querido. O reino dos céus é tomado por esforço. Mateus capítulo 11, versículo 12. E aquele que se esforça, se apodera dele. Estou me sentindo fraco, então vou ver no Evangelho de Cristo, de acordo com Romanos 1,16, que é o poder de Deus, o que é que a Bíblia tem para mim com relação a fraco? O que é que a Bíblia fala para mim? Como eu posso me fortalecer? Eu vou lá no médico e vou tomar vitamina D, não vai funcionar, meu querido. Suas células vai estar tudo ok, suas taxas vai estar perfeitas, né? Mas o seu espírito fraco, Satanás vai agir, todo o seu corpo vai sentir. Não tem conversa. Fraco, Joel, olha só, se Deus mudou, né? Colocou isso aqui novo para a gente, é porque tem gente aqui, né, que está precisando, eu não tenho dúvida. Fraco, Joel capítulo 3, versículo 10, para você que está fraco, para você que está fraca. Pastor, eu não dou conta de lutar. Claro, você está lutando sozinho. Não, pastor, eu estou lutando com Deus. Está conversa que você está lutando com Deus? Eu garanto, dona Anunciata, eu garanto, à luz da Bíblia, que quem luta com Deus está forte. Quem luta com Deus está forte. Quem luta sem Deus, pensando que está com Deus, Guilherme, está fraco. É óbvio, está na Bíblia isso. Eu vou dizer para você, entre o seu sentimento, entre suas palavras e a palavra de Deus, eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. Então, se você está fraco, olha a orientação de Deus para você que está fraco, que veio nesta manhã fraco. Forjai, Joel 3,10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Se estou me sentindo fraco, presta bem atenção, se eu estou me sentindo fraco, é porque eu fui atingido, eu fui ferido, estou numa guerra e não me preparei. Eu estou fraco, é porque eu já fui ferido. O diabo já conseguiu me machucar. Ele conseguiu me deixar fraco. Joel 3,10, a guerra, presta bem atenção, suspende as atividades agrícolas. Eu preciso mudar. Forjar espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Isso é instrumento de agricultura. Enxada, foice, instrumento de agricultura. A guerra, presta bem atenção, tem que suspender as atividades agrícolas. No caso, o que eu estou fazendo. Deus quer que mudança na vida da gente. Tem gente que está em guerra, fraco, vivendo numa zona de conforto. Não, eu estou ferido, estou fraco, mas o dia que Deus quiser, vai me libertar. Na verdade, Ele já quis antes da existência do mundo. Antes de Deus criar os céus, a terra e o mar. Ele já tem esse plano de você ser forte. Ele já tinha um plano dele ser forte. Então tem gente que está numa guerra, vivendo, pastora Bruna, na zona de conforto. Não está nem aí. Vivendo como se estivesse forte. A guerra tem que nos tirar da zona de conforto.
Se eu fui ferido, preste atenção, é aquilo que eu digo a vocês, é coisa muito simples de entender. Se eu fui ferido, se eu estou fraco, e eu não quero continuar fraco, eu não quero continuar ferido, o que é que eu tenho que fazer? Tudo diferente do que eu fiz antes. É óbvio. Se eu fui ferido, se eu estou fraco, é porque o que eu fiz não foi o suficiente para ser forte, automaticamente, consecutivamente, não ser ferido. Então eu tenho que fazer o quê? Diferente. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Estou fraco, estou com problema na minha área, eu tenho que buscar Deus. Se eu assisto televisão 2 horas por dia, eu vou assistir só os documentários ou o programa evangélico. Se eu faço isso, se eu leio a Bíblia só 10 minutos por dia, eu vou continuar fraco. Preste atenção para os que estão fracos aqui. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar se sentindo como você está. Não tem dúvida. Tem que sair, tem que suspender as atividades agrícolas. Você tem que mudar o seu estado, tem que sair daquela situação. Forjar espada, eu gostei disso de Papai do Céu. Forjar é aquecer e trabalhar na forja. É um conjunto de fornalha. Isso aqui é dicionário. Isso aqui é dicionário, não tem nada de espetacular aqui, mas Papai do Céu me levou a isso aqui. Fala aí para teu vizinho, fala aí para ele. Está cansado? Vai para o fogo. É um conjunto de fornalha. Deus chegou para o povo dele que estava sendo afligido, que estava sendo atacado, e chegou para ele: foge, meu querido. Pega esses instrumentos pacíficos de agricultura, vá lá para o fogo, vá lá para um conjunto de fornalha e foge isso. Ou seja, está cansado, vai para o fogo, gente. Se aproxima de Deus. Fala aí, está cansado, vai para o fogo, meu irmão. Sai da zona de conforto. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Diga ao fraco: eu sou forte.